Então, estamos ao vivo, então? Estamos ao vivo. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Honra total estar aqui com a galera da Web Estratégica, abrindo essa live para a gente falar de um assunto muito importante, né, e bastante discutido. Então, um mercado, né, que a gente vem trazendo cada vez mais a questão da eficiência. Como que fica a questão do marketing, como fica a questão do conteúdo e como que conteúdo e design começam a dar aquele match para a gente começar a se destacar, né? Eu queria trazer um contexto aqui muito comum, que imagino que vários de vocês estão vivenciando aí no dia a dia das empresas de vocês, né? Sobre a originalidade do conteúdo, né? A imensidão de conteúdo que a gente está vivendo aqui, principalmente no contexto pós-pandemia. E aí, nada melhor do que se juntar aqui trazer uma das pessoas especialistas aqui nesse assunto, o Rafael Reis, né, CEO da Web Estratégica, é um grande mentor e referência para mim, pessoal, e a gente que dá festa, né, startup, uma plataforma de design para assinatura, a gente falou, Rafa, bora fazer alguma coisa junto, né, a gente vem entendendo que conteúdos que trazem um aspecto visual, né, que se torna referência, né, que consegue se destacar, o conteúdo, consequentemente, ele se destaca também. Então, a gente veio somar aqui, juntou as forças, todas as nossas equipes, e a gente resolveu compartilhar, a gente vai trazer um material exclusivo e em primeira mão aqui para vocês, né? E, Rafa, se apresenta um pouco aí, antes da gente introduzir o assunto aqui, falar de marketing, conteúdo de forma eficiente. Vini, obrigado pelo papo, pela oportunidade, por a gente estar aqui compartilhando um pouco com quem está ao vivo com a gente acompanhando. Quem está ao vivo com a gente, obrigado por separar um tempinho da agenda aí para acompanhar o que a gente tem para compartilhar hoje. Eu sou CMO na Web Estratégica, né? Fundei a empresa em 2011. A partir de 2017, o Everton Andrade entrou como sócio. Em janeiro, a gente fez a aquisição da Lume. Agora o Anderson Fagundes e o Christian também são nossos sócios. E a gente teve um ano de bastante crescimento aí, de bastante sacudida no mercado. A Web Estratégica faz um trabalho complementar ao da Fester, que é focado em marketing de conteúdo e SEO. A gente nasceu como uma consultoria de SEO. Em 2013, a gente teve ali entre as empresas pioneiras a trazer marketing de conteúdo no Brasil. Depois, em 2016, eu lancei o livro aqui, ó, Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, best-seller no Brasil e em Portugal. Sempre tem que contar essa vantagem. Livro de E cabeceira de muita gente aqui, hein? acho que tem bastante gente que está aqui que já leu o livro ou já viu, já ouviu falar dele. E a gente migrou esse ano de posicionamento falando mais sobre growth, né? A gente está trazendo 3 novas linhas de oferta com foco em crescimento. E aí, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar junto com a Fester, a gente entendeu a complementaridade. A gente foca muito no conteúdo escrito. Esse ano a gente lançou vários conteúdos com design bem elaborado, com uma qualidade visual muito grande, e isso trouxe leads mais qualificados, né? O que é meio que o óbvio, é um pouco do papo que a gente vai desenvolver aqui. E quando o Vini deu um toque, eu falei, cara, vamos fazer algo juntos, porque a gente tem 2 propostas de valor muito complementares e que o mercado está precisando muito. Então, antes que alguém pergunte, né, quem quiser, fica à vontade para ir deixando perguntas aí nos comentários, por favor. Se conteúdo não virou uma commodity, virou, tá todo mundo fazendo, ainda bem. Né? Significa que nos últimos 13 anos a gente evangelizou bem o mercado, e quando eu digo a gente, são todas as empresas, todos os profissionais de marketing de conteúdo, todo mundo que trabalha no mercado de marketing digital. E aí, quando todo mundo está fazendo, quem se destaca é quem faz com mais qualidade. Não adianta dizer, não, todo mundo está fazendo conteúdo, eu não vou fazer, todo mundo está fazendo podcast, eu não vou fazer, todo mundo está fazendo live, eu não vou fazer. Não, pelo contrário, você tem que fazer e você tem que ter algo para dizer que converse com as pessoas que querem ouvir o que você tem para dizer. Então, quando está todo mundo fazendo conteúdo, aí sim é que a gente tem que subir a régua, subir o nível. Exatamente, Rafa. É muito legal assim, a gente juntar forças para falar sobre esse assunto que está tão em alta, né? E tão importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Dessa alta de conteúdo. Tem um dado aqui da Profitwell
que hoje se produz mais de 300, os profissionais de marketing estão publicando 300% a mais de conteúdo do que no passado, né, principalmente no contexto pós-pandemia. Tem um dado pós-pandemia, eu fiz uma publicação alguns meses atrás no LinkedIn, que no período pré-pandemia o CAC de conteúdo estava crescendo de forma mais rápida do que o de mídia paga. E não, olha que eu não estou falando que era mais caro, mas que estava crescendo mais rapidamente, porque estava tendo uma produção tão forte, né, tão massiva de conteúdo, as pessoas estavam produzindo tanto que a gente agora precisa encontrar mecanismos para se destacar, né? Então, assim como hoje você trouxe, existem algumas ferramentas, algumas variáveis que mexem nessa equação, né, que mudam o jogo. Outro fato importante que para a gente falar, as postagens estão cada vez mais longas, e quando eu falo mais longas não quer dizer de mais qualidade, tá? Então tem uma diferença aí bem importante. E o compartilhamento, consequentemente, por conta de tudo isso que a gente trouxe aqui, o compartilhamento, o alcance dos conteúdos estão caindo 90% ao longo dos últimos 2 anos. Então, assim, juntando todas essas variáveis, a gente começa a entender o caos que está virando isso aqui, né? E apresentando um pouco a Festra, né? Apresentando o seu líder de marketing aqui da Festra. A Festra é uma plataforma de design por assinatura que conecta talento humano com tecnologia para aumentar a eficiência, né, e acelerar a produção criativa dos times de marketing. Então, esse material que a gente produziu aqui de forma conjunta com a Web Estratégica foi diagramado pela Festra, né, a gente uniu as forças ali para trazer esse conteúdo, e logo vocês vão ter ele em primeira mão. E aí, Rafa, eu queria que você complementasse e falasse sobre a importância do conteúdo nesse novo cenário e como que ele ajuda a fortalecimento das marcas, né, e na performance desses times quando a gente está falando de eficiência. Tem um dado que eu gosto muito, né, uma pesquisa que o Content Marketing Institute faz há muitos anos, muitos mesmo, desde 2013, quando eu estive lá a primeira vez, que é sobre quem tem sucesso com marketing de conteúdo e quem não tem, qual é o principal diferencial. E aí é engraçado que é uma coisa muito básica, que é você ter a estratégia documentada, né? A maioria das empresas tem uma ideia do que está fazendo, tem uma ideia da direção que está indo, às vezes tem boas ferramentas, né? O cara tem uma boa equipe para produzir conteúdo, ele tem um bom design, ele tem uma boa plataforma de automação, ele tem um bom site. Aliás, depois eu conto um caso sobre bom site que aconteceu hoje de manhã. Ele tem as ferramentas técnicas, né? Mas não existe um plano para ser seguido. E aí você fala, pô, mas isso é óbvio, mas ninguém faz. É a mesma sensação que eu tive quando eu conheci o OKR. Cara, eu queria ter conhecido esse troço 10 anos antes, que eu já teria uma ilha, né? Quanto mais a gente traz isso para o dia a dia, para o contexto, mais objetivo e mais direcionado fica o nosso conteúdo. Na semana passada e essa semana a gente fez um onboarding com a Electrolux, que dispensa apresentações, né? Discutindo exatamente os indicadores de sucesso da estratégia de conteúdo que a gente está fazendo com eles para esse ano e para o ano que vem. Então, para que números que a gente vai olhar? E ali tinha alguns números que a gente não sabia como tratar, né? Era importante que eles aparecessem no relatório, mas não existia um consenso do que mediria o sucesso. E aí a gente definiu que algumas coisas iam ser informação e outras iam ser indicador. Então, você tem dados, muitas vezes, que vão ser uma informação do que aconteceu, mas elas não são um indicador de sucesso, né? Só isso caberia uma live inteira para discutir. E aí a gente tem levado para os clientes essa prática de fazer o planejamento baseado em indicadores. Dos indicadores, a gente anda para trás e define os objetivos. Dos objetivos, a gente define as tarefas e a estratégia, em cima da estratégia, a tarefa. Então, é mais ou menos a mesma linha de pensamento de OKR, só que aplicado num outro contexto, no contexto de marketing. A segunda coisa, né, o segundo problema, o segundo erro que é muito comum no mercado, é você não ter um calendário planejado. Você reage muito ao que acontece no dia a dia. E aí as pessoas têm muitas ideias, acabam sendo muito criativas, e isso vem de uma cultura brasileira, da explosão da publicidade nos anos 90. Todo mundo queria ser o Washington Oliveto, Nizam Guanais, concorrer a Cannes, coisa e tal. Não que isso seja ruim,
né? Mas acabou ficando muito arraigado na nossa cultura essa coisa do ser criativo. E muitas vezes você não precisa ser criativo. Eu lembro uma vez numa aula que um aluno perguntou, mas isso não é inovador. Eu falei, não precisa ser novo, só precisa ser bom. Nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é bom é novo. Então, muitas vezes você pode fazer... Aliás, agora no RD Summit, 3 amigos meus vão estar lançando livro ali pela DVS Editora. Livro é uma coisa que tem 500 anos de idade. Não é novo, mas continua sendo bom. Então, a diferença não está no formato. A diferença está no objetivo. No que aquele conteúdo tem que entregar para quem está lendo. E aí não é o objetivo nosso. Muitas vezes o objetivo no B2B é a geração de lead. O segundo objetivo é a geração de lead qualificado. O objetivo no B2C vai ser geração de vendas. O objetivo no D2C vai ser um outro objetivo. E aí, baseado na diferença do objetivo, você tem a diferença do indicador. Perfeito. E aí a terceira coisa, não define indicador de sucesso. Quantas empresas eu já não vi contando sessões no site, número de seguidores e porcentagem de engajamento como indicador de sucesso. E a gente define com os clientes, indicador de sucesso para e-commerce, por exemplo, é receita, é taxa de conversão, é ticket médio. Aí você fala, poxa, mas como é que SEO e marketing de conteúdo ajudam nisso? Ajudam justamente orientando esse cliente ao longo da jornada a comprar o produto certo para a necessidade dele. É uma coisa Até mais... porque se ele comprar um produto errado, ele não vai ter uma das métricas, uma das coisas mais importantes do e-commerce, que é a recompra, que é aumentar o LTV daquele cliente. E aí o cara fica naquela estratégia do desconto, cupom e coisa e tal, ele não cria o conteúdo que tem que ser criado. Então, só repassando aqui, estratégia de conteúdo documentada, calendário de conteúdo planejado e indicadores de sucesso. E aí, quando a gente fala da importância de conteúdo e do foco dessa estratégia, ela é uma estratégia de longo prazo. Não adianta você fazer por 3 meses para ver se deu certo. Não tem como. É o tipo de coisa que é ongoing. Você tem que estar sempre fazendo. E aí é que surgem os desafios. Você precisa ter assunto o tempo todo e você precisa ter uma forma de se destacar visualmente, e aí que entra a conexão entre o marketing de conteúdo e o design, num universo em que todo mundo está fazendo. Se você faz um conteúdo, está todo mundo sendo impactado, está todo mundo fazendo scroll o tempo todo, passando para o lado, passando para cima, pingando de conteúdo em conteúdo. Se aquilo não gera um impacto para chamar atenção, você pode ter escrito o melhor conteúdo do mundo. Se o primeiro slide do carrossel não te segurar, ninguém vai ler os outros 9. E aí o conteúdo... Tem uma frase do Ogilvy que é muito legal, fala, se a sua comunicação passa como um navio no escuro, ela não serve para nada, ela não é notada. E aí tem o dado aqui numérico, para quem quiser, do CMI, é que atualmente, 2023, 40% das empresas não documentam as estratégias de marketing de conteúdo. Então, o cara fala, não, vamos criar 4 e-books esse ano. Aí, está chegando lá no calendário, ele demanda para um terceirizado ou para alguém ali, escreve um e-book. E aí você vê muito e-book de 10 slides diagramado no PowerPoint, porcamente, e aquilo não agrega valor nenhum. Por quê? Porque o objetivo está na geração do lead, e não em que esse lead consuma o conteúdo. A partir do momento em que você entende o objetivo do conteúdo como qualificar um cliente e ajudá-lo ao longo da jornada para que ele compre, o indicador de sucesso é o cara ler o e-book, não é ele baixar o e-book. Não adianta você captar o lead se você não qualifica. Aí você passa para o time de vendas e vira aquela briga clássica, marketing gera lead desqualificado. E aí marketing fala, vocês aqui não sabem converter o lead. E aí fica os 2 irmãos gêmeos ali se alfinetando. Então, é aí que entra o exercício de você desenhar o objetivo da forma correta. A gente tem um mantra aqui na Web Estratégica que é ajudar o cliente a comprar é a única coisa que realmente faz sentido. Então, todo o conteúdo tem que ser construído com o objetivo de ajudar esse cliente a comprar. Fazendo isso, a gente consegue. E aí eu te devolvo a bola, como é que a gente consegue, dentro dessa jornada multicanal, aliar essas duas coisas para que o conteúdo e o design funcionem melhor nesses multicanais. A parte difícil eu vou deixar para você, tá? Claro, tá tranquilo. Eu queria até dar um step back aqui antes, trazer uma coisa que você falou bem muito importante,
né, do ponto de vista do planejamento, né, que muitos desses times, às vezes, você puxou a ideação da publicidade lá atrás. Muitas vezes a gente entra ali na faculdade de publicidade, até no início do marketing, a gente imagina criar um case, uma campanha grandiosa, né? E aí entra a fala do que você trouxe, ser criativo ou não. Mas é importante que todas as campanhas tenham um quê ali de design, né? De uma imagem, um branding bem construído, né? Tudo isso é muito bem pensado de uma forma planejada. E aí você trouxe a questão da sazonalidade ali dos canais, né? De fazer esse planejamento. Quando isso não é feito, ou então até mesmo na operação, você até faz, mas a sua operação, né, não está muito bem construída, é bem um caos, você não consegue ser criativo, você não consegue fazer muito bem feito as coisas básicas, e aí, a partir do momento dessa, quando eu entro na parte da execução, que a coisa começa a desandar. Porque aí, se você errar isso ali no Q1, ali o Q2 vai se comprometer, o Q3, aí é difícil você fazer uma virada de chave. E aí, a partir disso, você não começa a ser estratégico, você não consegue criar bons conteúdos, e aí a parte do design é só uma consequência, né? Porque muitas vezes o design ele é esquecido. Então a gente vamos criar o conteúdo aqui, vamos fazer muito rápido, vamos fazer do jeito que dá aqui, depois a gente pensa nisso. E não, se você às vezes até criar um conteúdo de valor, né? E aí você não tem um impacto visual forte, ou às vezes não consegue transmitir aquele conteúdo, porque quando a gente fala conteúdo, muito guru de marketing pensa que é blog, né? Não, conteúdo pode ser uma revista, pode ser um vídeo, pode ser. Você precisa estar onde o seu cliente, sua persona está. E aí, já puxando para o que você trouxe, né? Essa jornada do consumidor ela não é mais linear, a gente sabe disso, o Google trouxe isso. A ideia de micromomentos alguns anos atrás, né, que está sendo bem trabalhada, e aí tem uma discussão, funil, loop, o peroscópio dali. Eu falei, gente, não importa a metodologia, é importante você entender o comportamento do seu consumidor, os pontos de contato que são importantes, entender as dores que ele está, o que ele está sentindo aqui naquele momento, e aí, a partir disso, né, você começar a entender que a atribuição sua muitas vezes não acontece apenas naquele last click, mas ele pode começar a pesquisa do produto sendo impactado por um creator ali no TikTok, que ele não vai converter, né? Então, depois tem ele pode ir para o seu blog, depois assistir vídeos de demonstração no YouTube, no jornal, depois clicar no Instagram. Isso é real. E muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes ele já pode. Eu posso ver um anúncio ali que me chamou a atenção, né? E aí entra a questão do design, e eu já criar um desejo ali forte em mim, porque isso está acontecendo muito, né, aqui comigo, particularmente, né? Eu mudei recentemente aqui para a Zona Sul de São Paulo, e eu comecei naquela rotina de mudar a casa, decorar a casa. Cara, sou apaixonado por decoração de casa. E aí eu tô nessa busca, assim, o algoritmo já entendeu que eu tô procurando essas coisas de decoração de casa, né? Só que muitas vezes eu vejo uma marca que eu não conhecia ali e eu comprei um espelho, foi dessa forma, né? Então isso acontece muitas vezes, é o que a gente fala de jornada invisível ali do cliente, né? E aí você pode entender um pouco mais disso a partir de leitura, começando pelo Web Analytics, olhando ali dentro do seu BI, do seu CLM, do Google, e entender como que quais perguntas você deve fazer para o seu cliente. Obviamente, muitas vezes os times não têm tempo, né, mas existem alguns mecanismos, alguns hacks ali para você acelerar essa parte de descoberta. Então, ali por meio de ads é uma forma muito fácil, que eu já fiz muito. Então, entender, fazer por meio de testes o que dá certo. E aí, a partir disso, você precisa ter um design também, entender quais testes você vai fazer, né? E aí, como que você vai começar a desdobrar esses conteúdos. Então, acho que entrando nessa parte, né, de multicanalidade, entra um outro aspecto muito importante, que às vezes é um dos maiores desafios. 10 anos atrás, tudo que a gente produzia era para televisão, né, para as mídias out of home, jornal, e quando a gente passou para o digital, né, principalmente no contexto pós-pandemia, muitos outros pontos de contato surgiram aí nesse meio, né? E aí hoje os times de marketing são responsáveis por esses pontos de contato. Então, hoje um designer, né, ele precisa desdobrar vários conteúdos para vários pontos de contato. Você precisa desdobrar, às vezes, o mesmo conteúdo, né, às vezes um conteúdo mais denso, em várias pílulas, né? Então, aí eu vejo muito vocês da Web Estratégica fazendo isso, pega essas palestras
de alguns anos atrás, ou até mesmo coisas que aconteceram, que foram importantes, um conteúdo mais denso, que você trouxe em algum painel, e desdobra isso em vários cortes. Aqui na festa a gente fez isso também, vem sendo bem legal. E você depois consegue aproveitar esses conteúdos. Então, às vezes você tem 200 horas de conteúdo que você só vai mudar o jeito que você vai trazer, às vezes para algum outro ponto de contato, e da forma que o cliente está esperando ali, da forma que ele consome. Então, entender o jeito que o consumidor consome o conteúdo também é extremamente fundamental naquele canal, porque eu não vou consumir conteúdo da mesma forma no TikTok do que o jeito que eu consumo no LinkedIn, do que a gente está fazendo aqui. A gente está produzindo um conteúdo muito mais denso, né? Depois ainda vai ter um material para você ler, ainda sobre o mesmo assunto que a gente está produzindo, e aí envolveu design. A gente tentou trazer vários infográficos, dados e estatísticas de uma forma muito visual. Isso é uma coisa que eu sempre prezo muito, porque é isso que prende a atenção. E aí, a partir disso, se aquilo chamou minha atenção, eu vou começar a ler, vou me interessar mais, a procurar mais sobre aquele assunto. Deixa eu só puxar um gancho aí, te interromper rapidinho. Um conceito que a gente fala há muito tempo é da derivação de conteúdo. Então, por exemplo, a gente faz um webinar aqui, e aí é esse exemplo que você citou. Você pode fazer um corte disso e gerar um shorts, gerar um reels, gerar um story. Você pode fazer a transcrição desse material e gerar um post de blog ou um e-book. Você pode pegar uma citação e transformar aquilo numa frase diagramada para postar no Twitter, por exemplo, ou no LinkedIn. Você pode pegar os tópicos mais importantes e fazer um resumo para distribuir por e-mail numa newsletter. Então, a partir de um conteúdo matriz, você deriva isso em vários formatos. E aí é que entra a estratégia de design para adaptar isso para cada um dos canais, né? Para se conectar com essa multicanalidade que você estava falando. Perfeito. Não, e é exatamente isso, Rafael. E aí a gente falou muito agora de capilaridade, né, do conteúdo, né, que é uma das estratégias, você aumentar a capilaridade dentro dos canais de contato que o seu consumidor está, é uma estratégia para você se destacar e alcançar mais pessoas, já que o algoritmo, a gente trouxe aqui o fato que, geralmente, essas plataformas, justamente por conta da densidade de pessoas que estão dentro, produzindo, às vezes, o mesmo tema, mesmo assunto, você ir para outros canais, né, você, às vezes, consegue pegar a mesma pessoa em momentos diferentes e dentro do momento de compra dela. E aí, eu acho que eu vou entrar em outro tópico aqui, né, justamente sobre a originalidade de conteúdo e como a gente criar conteúdo que se destaca no meio dessa multidão, né? Então, com toda a estratégia definida, né, que torna algum conteúdo original, que salta os olhos, né, de quem vai ler um blog, de quem vai ler um artigo, ou está navegando por um feed, acho que são 3 aspectos ali muito importantes, que são histórias, né? Então, storytelling, experiências pessoais. Então, eu trouxe aqui um pouco sobre a minha experiência pessoal com decoração, né? Como que está sendo essa minha jornada de compra. Você trouxe aí algumas experiências ao longo da sua carreira aí bem legais, opiniões, né? Então isso é fundamental. A gente já vem falando algum tempo sobre isso, sobre empresas e pessoas que ficam em cima do muro. Uma coisa que me mata de raiva mesmo. No LinkedIn mesmo, acho que é onde a gente está transmitindo aqui a nossa live, uma pessoa pegar um artigo ali do mundo do marketing, ou então da própria marca, compartilhar, e se escrever assim, o que vocês acham sobre isso? Poxa, qual que é a sua opinião? Eu quero ouvir a sua opinião em cima disso. Isso aí a pessoa vai engajar, a pessoa provavelmente vai ter muitos comentários ali de pessoas que querem se destacar, trazer sua opinião, mas e a dela? Ela ficou escondida ali, compartilhou, contribuiu ali para a galera do LinkedIn, para o autor ali, mas a originalidade dela, a opinião dela não permaneceu, e isso é importante que as marcas tenham essa consciência, né, de ela também ter uma opinião, né, sobre um assunto que é específico. Eu não preciso também opinar sobre tudo, mas sobre o que tange o meu universo ali, né, eu preciso fazer, ter uma personalidade de marca muito forte e trazer isso de um formato, né, e aí eu acho que entra muita questão de experiência, de consumo de conteúdo, você começar a fazer conexões, né, e aí começar a criar um repertório em cima daquilo que vai te ajudar a conectar aquele assunto com outro, e eu acho que é aí que está o segredo da coisa, né, é aí que você consegue contar uma boa história, um bom storytelling,
E aí, entrando para o terceiro tópico, que é a identidade visual e tom de voz da marca. Né? Eu acho que se a gente pensar em roxo, hoje eu falo no mercado B2B de web estratégica, eu falo do mercado B2C, eu vou para o Nubank, né? Eu já sei que tem um conteúdo, olha só no seu fundo aí, né? A gente já vê o roxinho aí se destacando justamente para toda vez que isso aparecer, eu lembrar da web estratégica quando está produzindo conteúdo. Né? E aí, do lado da festa. No quadro da minha mãe, que está ali atrás, é roxinho para. Que legal. E é justamente a junção do vermelho e azul que funde o roxo, né? Bem interessante e isso a gente vê muito dentro das marcas que a gente produz design aqui na Fester. Então, a gente tem algumas empresas bem bacanas aqui, com vários cases. Então, a Alura, Poser, inclusive no Nubank está aqui, a gente atende o Nubank também. Assim, várias empresas que confiam na marca dela, as marcas, assim, acho que uma das maiores marcas hoje do Brasil e do mundo, né, o pessoal confia aqui na Festa e a gente tem essa responsabilidade de conduzir a identidade visual e o tom de voz daquela marca dentro dos vários pontos de contato. Então, a Festa ela é muito utilizada hoje para produzir desdobramento, conteúdo. Então, esse time dessas grandes empresas, elas cuidam do estratégico e aí os designers fazem as ilustrações, tem um core design, um KV ali, e eles mandam para o time da Festa operacionalizar para esses vários pontos de contato que eles precisam estarem presentes. Né? E isso marca. Né? Então, tem o McDonald's, você vê o vermelho e o amarelo ali, você já sabe que é o McDonald's, você não precisa nem ter a logo ali. Então, isso chama atenção, você começa a fazer essa atribuição assim, de forma inconsciente àquela marca, e isso muitas vezes muda o jogo, isso é fundamental. E aí eu acho que eu vou trazer para outro aspecto, para mandar a bola de novo para você, Rafa, acho que eu falei demais aqui, mas como que a gente, dentro de todas essas variáveis que a gente trouxe, né, dentro de capilaridade, desse mar de conteúdo que a gente está produzindo, originalidade, identidade visual, como a gente consegue medir um conteúdo se ele está sendo original ou não? Existe alguma métrica em cima disso? Cara, métrica de originalidade eu acho que não existe. Mas tem o comportamento das pessoas em torno de um conteúdo. Né? Você acabou de citar agora há pouco ali a questão da opinião. As pessoas estão muito emotivas em relação às marcas. Né? Elas são muito reativas. E a marca, o que ela é? Ela é uma representação da sua personalidade. Então, se eu uso um tênis vermelho da New Balance, eu estou dando uma determinada mensagem para o mundo. Se eu uso um tênis laranja da Mizuno, eu estou dando uma mensagem para o mundo. Se eu uso um tênis da Converse, eu estou dizendo para o mundo, olha, eu curto skate, né? Eu curto esporte radical. Se eu uso um sapatênis, eu estou querendo dizer que eu sou uma pessoa corporativa, mas que eu sou descolado. Né? Então, assim, cada forma de se vestir transmite uma mensagem para o mundo. Quando o Steve Jobs usava sempre a mesma roupa, em todas as circunstâncias, que mensagem que ele estava passando? Cara, isso aqui não diz nada sobre mim. Né? Era um pullover sem o logotipo, uma calça jeans que ele arrancava a etiqueta, né? E ele fazia questão de manter sempre a mesma imagem. O Zucker faz a mesma coisa, ele vai de calça jeans puída, camiseta puída, e ele está sempre informal em qualquer ambiente. O Musk, você vê que isso já varia. Num podcast, o cara está de camiseta fumando maconha, numa outra situação, ele está lá de terno e gravata, dependendo do contexto. Mas isso passa para as pessoas a mensagem. Né? A marca de carro que você escolhe dirigir, a companhia aérea que você escolhe voar. Esses dias viralizou um áudio lá de um comandante da Southwest dizendo que, independente da marca da sua bolsa, que todas elas cabiam embaixo do assento à frente. Né? Olha, sua bolsa pode ser Michael Kors, ela pode ser Gucci, ela pode ser Versace, a gente testou, e todas elas cabem embaixo da poltrona à sua frente. E se elas fossem originais, você não estaria voando Southwest. Né? Então, assim, é um jeito irreverente de brincar com a marca. Isso traz uma identidade. Você citou o McDonald's. O McDonald's tem um posicionamento bem neutro, digamos assim, bem politicamente correto. O BK, o Burger King, ele já vai numa outra linha. Ele já é irreverente, ele é sarcástico, ele é zoeiro.
né, ele faz o que a gente chama de contraponto. E a gente está vivendo uma época em que as pessoas passaram a reclamar da polarização. Por quê? Porque a polarização ficou muito radical, muito por conta de uma técnica chamada janela de Overton, mas não dá para desenvolver isso agora. Isso é papo para uma aula mais aprofundada. Mas o que acontece? O cérebro humano ele é polarizado, né? Ele é preto e branco, sim e não, vermelho e azul, fogo e gelo, né? As pessoas naturalmente reagem de forma polarizada. Como é que a marca tem que usar isso? Ela não precisa necessariamente escolher um polo ou outro polo, mas quando você faz um contraponto, você marca uma posição, né? Então, quando o Nubank se posiciona como um banco 100% digital, quando o C6 é 100% digital, ele faz o contraponto ao banco baseado em agência, que você tem que ir até lá para resolver os problemas. Ele não está dizendo que é ruim, ele só está fazendo um contraponto, ele falou, eu sou diferente. A marca de carro elétrico, ela faz um contraponto ao motor a combustão. A Porsche foi lá e fincou posição. Ela falou, enquanto for possível, nós só teremos motores a combustão. A legislação na União Europeia obriga que, acho que até 2030, ninguém mais fabrique motor a combustão. E aí eles geram energia com termoelétrica queimando carvão. Tá certinho, né? Vai dar bom isso aí, vai dar bom pra caramba esse negócio. A China queima... E até essa questão que você trouxe falando do Burger King e McDonald's, justamente o posicionamento do Burger King é ser reverente frente ao McDonald's, e aí ele traz a questão da carne grelhada, carne de verdade. Isso. Né, justamente. Isso é um baita jeito de você bater no seu concorrente, principalmente quando você está na segunda posição no mercado que você está atuando, né? Então bata no seu líder. E aí você traduz isso na comunicação visual também, né? Então, por que eu estava trazendo esses exemplos? Eu termino o meu livro fazendo essa provocação, né? O que as pessoas esperam dos influenciadores, dos relações públicas? O papel que a gente está fazendo aqui é um papel de RP, né? Nesse momento, eu sou o RP da Web Estratégica, você é o RP da Fester, né? A gente está dando cara para essas marcas. As pessoas esperam justamente uma opinião, um ponto de vista e um direcionamento. Então, quando o cara joga para o povo, que nem você colocou aí, o cara copia um artigo e fala, e aí, o que vocês acham? Fala, cara, eu tenho que achar alguma coisa a partir do seu ponto de vista. Então, você diz alguma coisa e eu vou lá, concordo, discordo ou contraponho. Eu fiz isso uma vez num texto criticando o TikTok, ele deu 800 mil visualizações de alcance e gerou lá, acho que 800 comentários. Eu fiz uma crítica ao TikTok e expliquei o meu ponto de vista. E aí tinha gente que concordava e gente que discordava, e o pessoal começou a se matar nos comentários. Então, a forma de você aumentar o alcance é você estabelecer um ponto de vista, dar o seu direcionamento e deixa o povo se matar nos comentários. Quanto mais eles se matarem, mais alcance tem. Então, e o conteúdo ele vai trazer isso. Eu citei num webinar outro dia um exemplo de um e-book da Accenture, que tinha um design surreal, assim, surreal. Dava vontade de imprimir cada slide e colocar como um pôster em casa, né? E eu sou maníaco dos pôster, né? Só aqui tem 2, então é o tipo de troço que eu coleciono. Eu tenho isso aqui também. O meu antigo, esse aqui eu tenho desde os meus 5 anos de idade, que é do Spider-Man, que tá aqui. Eu vou te mandar um pôster de presente para você pendurar nessa parede aí, que ela tá muito branca. Tá mesmo. E aí o design ele complementa isso, né? Então as cores do Burger King comunicam uma coisa, e elas são diferentes do McDonald's, o Bob's tem que fazer cores diferentes ainda. Quando você olha para o Madeiro, ele tem uma identidade visual que comunica um grau de sofisticação. E aí ele usa uma arquitetura que traz um grau de rusticidade, digamos assim, né? Ele mistura aquele rústico da fazenda, aquela estética do container, aquele jeitão meio improvisado, com uma comida mais premium. E o que ele fez de diferente? O hambúrguer? Não, é o pão. O que é melhor no Madeiro é o pão, não é necessariamente o hambúrguer. Se bem que eu acho o hambúrguer um pouquinho melhor, mas vai lá. Vamos voltar a falar de design. Então, a questão da originalidade, que foi a tua pergunta original, ela vem muito em cima disso. O posicionamento ele vai ser traduzido no que você fala e ele vai ser traduzido em como você comunica isso visualmente. Essas duas coisas têm que estar muito casadas. Você pode ter um baita texto e se ele tiver numa diagramação bizonha, ninguém vai ler.
Se você mandar em Comic Sans, as pessoas vão rir da sua cara, né? E ao mesmo tempo, se você tiver um baita design, mas o seu conteúdo for fraco, né, as pessoas vão olhar para aquilo e, assim, vai ser só um deleite visual, né? Ele não vai convencer ninguém a seguir em frente. Eu gosto muito, por exemplo, e eu sou suspeito para falar, porque Magalu é cliente da casa, né? Mas eu gosto muito da comunicação de Magazine Luiza. Frente à comunicação visual, né, de Casas Bahia, eu me identifico muito mais com a comunicação de Magalu do que com a comunicação de Casas Bahia, né? Fala muito mais comigo a forma como eles se posicionam, como eles se comunicam, como eles diagramam, as cores, a identidade. Tem uma razão para ser? Não, são duas empresas de varejo. Elas estão vendendo o mesmo produto, muito provavelmente com uma diferença de poucos reais. Mas como consumidor, eu me identifico mais com Magalu, eu tendo a comprar mais em Magalu. Né? Da mesma forma, eu não gosto do design das páginas da Amazon, eu acho confuso, eu acho bagunçado, eu acho... vai soar arrogante falar isso, mas assim, é excesso de informação. Né? É um conceito que o Saul Urman chama de over-information. Né? Eu estou te dando coisa demais para ver, seu olho fica perdido, você não consegue julgar. Mas como consumidor, eu prefiro comprar na Amazon do que comprar no Mercado Livre. É o famoso O design do paradoxo Mercado Livre é da muito mais decisão. simples, né? Mas a experiência de compra na Amazon é melhor. Então, muitas vezes essa originalidade ela tem que ser testada também. Né? Não é só uma coisa do eu acho, eu gosto. Né? Design não é gosto, design também é performance. Né? A forma como você orienta os objetos vai levar a mais conversão ou não. Mas aí a gente vai entrar numa discussão de forma e função, e os designers passam 4 anos na faculdade discutindo forma e função. Eu fiz 3 anos de faculdade de arquitetura, fiz 1 na PUC, 2 na Unicamp, não me formei em nenhuma das duas, e a discussão de forma e função, até hoje, eu vou em churrasco com os amigos arquitetos, e os caras estão lá discutindo o que é mais importante. Vocês vão morrer, não vão chegar num consenso. Sensacional, sensacional mesmo. E isso que você trouxe frente... Você já foi designer, não foi? Você é designer de formação, correto? Cara, de formação não, porque eu não fiz faculdade de design, mas os 10 primeiros anos, agora há pouco você me humilhou, né? Você falou, 10 anos atrás era tudo TV e jornal. Eu falei, cara, 10 anos atrás eu já tinha 15 anos de carreira de digital. Né? Eu comecei fazendo site em 97. Nossa, um dos pioneiros, velho. Por isso que aí eu acho que entra na questão que a gente trouxe de bagagem, repertório. Por isso que é importante você conseguir. Você tem uma personalidade muito bem definida. A gente estava conversando um pouco sobre isso um pouco alguns minutos atrás. Cara, Falou, não, agora eu tô mais caminho. Não, repertório é uma palavra fundamental. Eu trabalhava em TV, no portal de uma TV em 2001, 2002, né, que era o eptv.com, uma afiliada da Globo. Trabalhei lá durante 2 anos. Então, assim, de 97, eu comecei como web designer, mas assim, moleque, fuceiro, estava no 3º colegial. Eu era o sobrinho, tá? Na real, eu era sobrinho. E eu tinha alguns amigos fazendo faculdade de design, esses caras me passavam muitas referências. Essa prateleira inteira aqui, ó, é de design. Então, aqui tem referências muito aprofundadas. Eu estudei Gestalt. Tipo, eu comecei meu trampo em 96, quando eu ganhei um computador do meu pai, eu adaptava a tipografia gringa, colocando os acentos, né, o tio, a cedilha, para adaptar a tipografia digital para o Brasil. E aí eu me apaixonei pelo design, estudei tipografia, teoria das cores, Bauhaus, composição e tal. Até 2010, eu ainda trabalhava como designer. Eu ainda criava site, criava interface e tal. Depois, uma hora você fica velho para isso, você tem que fazer outra coisa. Aí eu fui fazer SEO, né? E aí depois eu descobri marketing de conteúdo, aí eu me encontrei. Eu falei, cara, o meu rolê é esse aqui. E agora você está unindo as duas coisas, né? A gente conseguiu unir aqui E a questão do papo as repertório, duas coisas. né? O pessoal elogia muito o Steve Jobs. Cara, o Jobs estudou caligrafia, depois ele estudou música, ele estudou uma série de coisas diferentes. Ele cresceu numa família que tinha muita cultura, então ele teve muita referência, e ele não necessariamente tirava as coisas do zero. A tela de toque não foi uma invenção da Apple, foi uma invenção da Samsung. Ele foi lá e licenciou. A interface gráfica não foi uma invenção da Apple, foi uma invenção da Xerox. E aí enfiaram no saco aquilo, e ele foi lá e comprou os direitos. Né? Na verdade, ele copiou. O mouse, a Xerox também inventou. Era um mouse de madeira. E aí eles não tinham o que fazer com aquilo. Como ele não conseguiu... aquilo ele licenciou. O mouse ele licenciou. A interface gráfica ele pirateou mesmo.
Então, tem várias coisas, por exemplo, que a Samsung tinha criado e não sabia como levar para o mercado. O Jobs foi lá, licenciou a tecnologia e levou isso para dentro da Apple. E aí ele criou o iPad, criou caramba, antes do iPad, foi o iPod, né? Depois o iPad, e eram tecnologias que ele trouxe de outros lugares e com o repertório dele ele foi criando e levando coisas à frente. Mas aí trazendo isso para o nosso contexto aqui, o que é importante para o profissional de marketing, para o profissional de conteúdo, de design, para profissionais criativos de forma geral? É você consumir várias referências de fora do seu mercado para adaptar coisas para dentro do seu mercado. Então, tem muitas coisas que eu vi serem testadas em outros mercados e eu trouxe para testar com os nossos clientes. Muito do que a gente faz hoje em e-commerce veio da minha experiência com inbound. Né? Muito do que hoje a gente faz com jornada do cliente veio da minha experiência com neuromarketing e com comportamento do cliente, né? Comportamento de consumo. Eu trabalhei vários anos em teste de usabilidade e arquitetura de informação. E arquitetura de informação antes de existir interface gráfica. Então, na hora que você cruza isso, você olha para a jornada do cliente, você fala, cara, eu tenho como colocar conteúdo aqui para ajudar essa jornada. Eu tenho como colocar design aqui para ajudar essa jornada. Eu tenho como colocar SEO aqui para que quando o cara estiver lá no Google, ele chegue na etapa certa na jornada. Né? Então, o repertório é a melhor coisa que um profissional criativo pode ter. Quanto mais referência você tiver, mais você consegue criar novas soluções. Então, e mais hoje você consegue ser original, né? Que era um tópico que a gente trouxe aqui, né? E você consegue, às vezes, até criar, trazer essa originalidade com cocriação com o seu consumidor, que é algo que a Red Bull faz muito há mais de 15 anos, a GoPro, que é User Generated Content. Então, é algo que vem sendo muito utilizado, às vezes, para, às vezes, humanizar a marca, não necessariamente para você humanizar e ter uma personalidade de marca. Você precisa ter uma pessoa, né, por trás, às vezes você pode usar o seu próprio consumidor, às vezes trazer atributos de humanização aos seus pontos de contato, inclusive no design. Né? Então, isso é bem legal e isso vem muitas vezes com o repertório, né? Criar esse conteúdo original. Bom, vamos para o nosso último ponto aqui, então. Nosso último tópico. O Vini trouxe na nossa pauta aqui a importância de formatos diferentes de conteúdo, e é uma discussão que faz tempo que eu não vejo no mercado, sobre formato animado e formato estático. E eu sei, agora... Eu não sei se foi só para mim, mas acho que o Rafa travou. Achei que era até a minha internet. Travou aí para vocês também, pessoal? Ou foi só para mim? Acho que o Rafa caiu aqui. Mas não tem problema, não. A gente espera um tempo aqui enquanto ele volta. Travou. Vamos ver como... Achei que era até eu aqui. Mas a gente estava falando muito sobre a questão da originalidade de conteúdo, né? Aqui dentro... tá de volta. A Vivo capotou aqui. Sumiu. Sem problema. Minha rede Sem foi... problema. Tá de boa, tá de boa. Pode ir, vamos voltar aqui. Acho que você estava falando um pouco sobre a importância de trazer esses conteúdos estáticos, né, que o time já possui, como a gente consegue trazer em outros formatos, né, animados. A gente pontuou, trouxe alguns bullet points em cima disso, mas só contextualizando em cima da sua fala aqui que você estava trazendo. Eu vejo no conteúdo animado, né, e a hora que a gente pensa nisso dentro do mundo de rede social, por exemplo, o pessoal fala muito, eu quero um conteúdo mais dinâmico. Eu falo, cara, dinâmico não é exatamente um atributo de qualidade, né? Mas acho que o indicador aqui é como é que eu chamo a atenção. Né? Eu chamo a atenção com uma imagem impactante, eu chamo a atenção com cores impactantes,
eu chamo atenção com uma animação. É natural que algo animado retenha a atenção por mais tempo. E quando a gente pensa que em rede social as pessoas têm menos o hábito de leitura, e isso depende da circunstância, né? Porque muita gente scrolla com o áudio desligado e consome os podcasts com a legenda, né? E aí ela está lendo. Mas quando você bota um conteúdo só escrito, a pessoa não consome, né? Ela prefere consumir o corte, o Reels, né? O short ali. Mas a animação ela vai entrar justamente para reter essa atenção, né? Para que naqueles 2, 3, no máximo 5 primeiros segundos, você consiga que a pessoa pare para ouvir o que você tem a dizer, ou que pare para ler ali o início do conteúdo. Então, eu acho que a animação é importante nesse primeiro momento, na captura. Aí, quando a gente fala de conteúdo estático, e a discussão de formato é uma discussão muito complexa, depende muito do objetivo, eu orientaria isso muito mais para um conteúdo mais denso, mais profundo, que a pessoa tem que parar para ler. Então, um estudo, uma pesquisa, um comparativo, né, materiais que demandam análise, que a pessoa vai ter que baixar, vai abrir e ela vai consumir aquilo com calma, porque aquilo tem um valor muito grande para ela. Então, quando existe essa densidade, aí faz muito sentido você trazer a arquitetura de informação e o design para facilitar o entendimento desse conteúdo. Então, na terça-feira, por exemplo, a gente estava montando a apresentação de um produto e tinha uma determinada informação ali que estava em tópicos e fazia mais sentido ela estar em tabela, justamente para fazer os contrapontos. E então a gente usou a figura da tabela com ícones para destacar aquela informação que a gente queria que a pessoa prestasse mais atenção. Você citou agora há pouco o uso de ilustração, né? Então, a hora que a gente vai ilustrar um determinado conceito, ou exemplificar aquele conceito, cara, a ilustração traz uma clareza muito grande. Uma coisa é você dar uma informação num texto, outra coisa é você mostrar ela num gráfico. Você dizer, depois da pandemia o custo de mídia cresceu 20% ao ano. Ou você botar um gráfico e aquela barrinha vai subindo 20% ao ano. A gente vai reter aquela informação visual por muito mais tempo. Um comparativo entre diferentes funções, né, entre diferentes usos. Ele sendo visual, ele vai ter muito mais impacto. Então, aí é que eu acho que o conteúdo estático tem mais poder. E, eventualmente, quando a empresa tem menos recurso para produzir, né? Ela não tem equipe ou não tem estrutura. Quando a gente fala de small business, né, de uma PME, ela não tem tanta grana para botar nisso, ela pode ir num conteúdo que é mais barato, porque é melhor o feito do que o perfeito, né? É melhor você começar e ter um conteúdo que está aquém do que ele poderia ser, mas que não é ruim. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Feito é melhor que perfeito, mas não mal feito, né? Então, você pode fazer mais simples do que o ideal, mas você também não vai fazer qualquer coisa, né? Comic Sans jamais. Mas o que eu acho mais importante disso não é isso que eu estava falando aqui de estático animado, é opinião. Agora, como é que a gente determina isso? Você fala, como é que que indicador que eu uso para defender a originalidade? E aqui eu acho que entra uma coisa que mudou a perspectiva de marketing nos últimos anos, que é growth. Cara, você vai determinar se é melhor um conteúdo estático ou um conteúdo dinâmico, animado, testando e vendo o que funciona com a sua audiência, com o seu público. Para um público de pós-graduação, por exemplo, o conteúdo escrito tende a performar melhor do que o conteúdo em vídeo. Para um público mais jovem, faz mais sentido você fazer um conteúdo em vídeo do que um conteúdo em PDF. Né? Muitas vezes eles nem sabem usar um PDF. Né? Então, o teste é que vai determinar qual é o melhor formato. Mas, basicamente, se você precisa de retenção, um formato mais estático; se você precisa chamar atenção, um formato mais dinâmico. Aí, agora, para não dar uma de copiador de mundo do marketing no LinkedIn, qual que é a sua visão? Perfeito. Eu acho que essa questão de trazer vários formatos dependendo do contexto é fundamental. Acho que você trouxe a parte de livro, né? Hoje você tem 7 páginas aí para prender a atenção do consumidor com base no conteúdo que você está trazendo. Se vai fazer um Reels, você tem 3 segundos.
né? Então, o contexto para você chamar atenção, né, ele muda. E nenhum conteúdo digital está escrito em pedra, né? Você pode transformar o que é estático em animado e o que é animado em estático, né? O que a gente está trazendo aqui, o formato animado, digamos assim, um conteúdo mais denso, a gente está abrindo o chamariz para o que a gente vai soltar aqui para o pessoal logo depois, né? Um material compilado, com várias páginas, né? Com infográficos, histórias, cases, né? Em cima do que a gente está trazendo aqui. Então, isso são alguns exemplos, né, que eu gostaria de trazer, da união desses dois formatos. Hoje, fazendo um jabazinho, assim, para o que a gente vem fazendo aqui a nível de festa, acho que mais, não a nível de festa de produto, mas a nível do marketing. A gente fez alguns trabalhos com alguns creators, fizemos alguns branded content, algumas newsletters, que eram conteúdos mais densos, e depois a gente pegou esse conteúdo e transformou no Reels, que é Reacts, né, que estão super na moda, e a gente desdobrou, além de desdobrar aquele conteúdo, a gente trouxe para outro público, a gente chamou atenção, aprofundou no que estava sendo falado em um outro formato, né? Eu, sendo bem sincero, eu sou uma pessoa muito visual, né? E, inclusive, aqui dentro do time de marketing, uma das primeiras perguntas que eu faço na época de contratação, acho que o Lucas está aqui, o Zedu também, falando aqui dele dentro do time, eu perguntei, cara, a gente fez um teste sobre qual era a inteligência e a forma de trabalho deles, né? O Zedu, ele é um cara, é o nosso designer, que ele trabalha com música, cara. Então, eu tenho que, dentro do meu processo de liderança, tentar trazer esse cenário, entender qual o contexto, qual o jeito que ele trabalha, para eu me adaptar e adaptar a estratégia, né, e o dia a dia aqui com ele. O Lucas, ele já é um cara mais visual, um cara metódico, então isso é muito legal você entender essas sinergias, porque isso vai desdobrar da forma que eu vou trazer o conteúdo, né, que eu quero trazer aqui para o meu time. E aí, né, se a gente for falando de histórias, tutoriais, infográficos, né, fazendo o último jabá, assim, para a gente fechar aqui falando sobre a festa atende todos esses pontos de contato, né, todos esses desdobramentos, seja em motion, social media, infográficos, e-books, o e-book foi diagramado aqui pelo nosso time, e juntamente com o time aqui da Web Estratégica do Rafa, que é mestre fundamental para a gente fazer chegar ao estado da arte. A gente estava falando, ele estava falando que agora que design não é arte, eu tendo um pouco a discordar dele, mas isso é uma forma da gente conseguir eficiência dentro dessa nova era do marketing, né? Da gente se destacar, trazer essa originalidade dentro do que a gente está produzindo. Rafa, eu queria abrir aqui por último para você falar um pouco da Web Estratégia, como vocês têm ajudado a criar conteúdo desses times a serem mais eficientes. Eu vou abrir aqui 10 minutos para aqui, já tem uma pergunta aqui do Fernando. Acho que teve algum outro. Quem quiser falar agora, pode ir mandando aqui que a gente vai responder em torno de 3 perguntas e depois a gente vai colocar um QR Code aqui para vocês baixarem todo esse material que a gente trouxe de forma compilada e de uma forma para vocês conseguirem estudar, né? E aí, mais uma vez, eu vou trazer o que a gente trouxe aqui. Não se atenha apenas a isso, a gente tenta trazer o máximo, mas junte isso ao repertório de vocês, porque a partir disso vocês podem criar um conteúdo totalmente original em cima do que a gente trouxe aqui, em cima dos que vocês já consumiram e em cima do que vocês fizeram o download aí também. Cara, acho que já falei um pouquinho ali em cima sobre o que a gente faz, mas basicamente a gente atende empresas de varejo e empresas do mercado B2B na construção de conteúdo que ajuda os clientes deles a comprar, né? Então, a gente constrói jornadas de compra, entendendo o comportamento do consumidor, e a gente constrói esse conteúdo dentro de hubs de conteúdo, de blogs, de plataformas de varejo, de marketplaces, para gerar leads para o mercado B2B. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a Mosaic Fertilizantes, com a OMIE, que é um sistema de ERP sensacional, e para empresas de varejo, né? Electrolux, Americanas, Magalu, Leroy Merlin, Panvel, Pentes, empresas que fazem a venda direta ao consumidor ou pela própria marca ou através de um marketplace. Então, é uma proposta de construção de conteúdo
que vai além daquela coisa júnior de topo, meio e fundo de funil. A gente faz uma coisinha que é um pouquinho mais aprofundada que isso. Cara, vamos lá. Puxar a pergunta do Fernando aqui. Como é que eu vejo o marketing de conteúdo com inteligência artificial? Se eu vejo a IA como aliada ou ameaça? Cara, se a gente olhar para a inteligência artificial como ameaça, a gente está fora do mercado. Inteligência artificial tem que ser usada como uma ferramenta de produtividade. Um argumento que o Zani, que é meu sócio na Nova Escola de Marketing, usa, que eu gosto, é que hoje as ferramentas generativas que a gente tem, elas são embaralhadoras de conteúdo. Então, ela pega coisa pré-existente, embaralha tudo aquilo e entrega para você num formato decupado, por assim dizer, né? Num formato mastigado. Mas não tem originalidade. A única coisa no sistema solar capaz de ser original é o cérebro humano, né? É uma sinapse. E aí vai muito do que a gente discutiu ao longo do webinar, a questão de repertório. A partir do momento que você cruza informações de áreas diferentes, você consegue criar alguma coisa nova, né? Você consegue ter um insight. A inteligência artificial ela é muito mais artificial do que inteligente, mas ela consegue acelerar processos e ela consegue ser parametrizada para fazer em instantes aquilo que um ser humano leva horas ou dias para fazer. Então, eu acho que faz muito sentido entender onde a inteligência artificial melhora a performance do trabalho operacional e deixar espaço para o cérebro humano fazer o que ele tem que fazer, que é tomar decisão, né? Que é criar alguma coisa, que é ser original em cima dos dados e das informações. Né? Na teoria do conhecimento, você tem a coleta de dados, o cruzamento de dados constrói informações, o cruzamento de informações pode construir o conhecimento, e o uso do conhecimento leva à sabedoria. Essas últimas duas coisas só o cérebro é capaz de fazer, né? Construção de conhecimento e construção de sabedoria. Isso demanda repertório. Mas a máquina consegue cruzar dados e gerar informações. Então, para isso, ela pode ser muito melhor do que um ser humano é capaz de fazer, né? Então, a gente entender isso como ferramentas de produtividade vai fazer com que a gente melhore performance, mas eu ainda sou contra utilizar para criação de conteúdo. Eu não quero que o conteúdo que representa a minha marca seja escrito por um embaralhador de conteúdo. Eu prefiro trazer um ponto de vista, trazer uma tese, trazer uma defesa, trazer algo que só o conhecimento construído é capaz de fazer. Perfeito. Eu compartilho da mesma visão, inclusive a gente trouxe um módulo específico falando sobre isso, Fernando, dentro desse material que a gente construiu. Aqui na Festa a gente tende... É muito comum a gente receber essa pergunta, né, principalmente com algumas outras ferramentas de inteligência artificial para o design, né, e a gente vê isso como uma baita aliada, né? A gente tem uma comunidade criativa, né, que atende hoje grandes empresas, Nike, a Alura, LinkedIn, Heineken, entre várias outras. E a partir disso a gente começou já a estudar como a gente consegue otimizar esse processo de criação de design, né? E o próprio processo de briefing, né? Que às vezes nenhum profissional de marketing sabe fazer briefing. Então, poxa, se eu conseguir ajudar o profissional de marketing que não sabe fazer briefing a criar um briefing por meio de inteligência artificial em 2 minutos, a gente já consegue gerar valor. Se a gente conseguir colocar a inteligência artificial, né, dentro da nossa plataforma, que é o que a gente já vem fazendo, a ajudar o designer, né, que está produzindo material para essas grandes empresas a fazer um checklist, né, se está seguindo o KV de marca dela, se está colocando a cor no lugar certo, se tem alguma oportunidade de melhoria, a gente também consegue gerar valor e aí consegue transformar a inteligência artificial numa aliada. Então, a gente entende, né, que as várias ferramentas que estão chegando, né, de inteligência artificial, por si só, né, e várias empresas que estão construindo ferramentas e produtos de inteligência artificial, por si só, elas não devem alcançar um patamar tão grande quanto aquelas que conseguem incluir a inteligência artificial dentro da sua proposta de valor, né? Então, poxa, se eu estou fazendo design, se estou fazendo conteúdo, eu consigo utilizar, colocar essa variável da inteligência artificial dentro desse meu processo, dentro do que eu já estou gerando de valor, dentro do meu produto, aí sim a gente tende
a fazer algo mais disruptivo. Tem uma outra pergunta aqui da Annelise, né, que é como otimizar os conteúdos e captar a atenção do público quando você tem portfólios diferentes na mesma plataforma. Exemplo, conteúdo para jovens na graduação e adultos na pós-graduação. Os públicos são diferentes e a rede social é a mesma. Ana, eu acho que tem várias variáveis aí, mas uma delas é o formato, né? Então, entender qual tipo de conteúdo está tendo mais engajamento dentro do público que você está produzindo conteúdo. Acho que outro ponto, entender se o consumo de conteúdo naquela plataforma, qual é a mensagem que você está trazendo ali. Então, obviamente, o público, né, que está na pós-graduação, o público que está na graduação, provavelmente eles estão na mesma rede social. Só que eles estão procurando propostas de valor diferentes, estão procurando conteúdos de maneira diferente e uma mensagem totalmente diferente. Provavelmente o público que eles seguem, até de creators, e até as marcas que eles seguem devem ter algum tipo de sinergia, mas provavelmente o público da pós-graduação não tem tanta certeza se está ali consumindo tanto conteúdo rápido quanto o público mais jovem, né? Que ele fast content, então, Reels, né? Então, acho que entra muito em entender essa jornada do consumidor, algo que o Rez falou um pouco aqui, né? Então, entender quais são essas nuances dentro do mesmo canal, né? Isso pode acontecer várias vezes. Você quer falar um pouco, Rez? Cara, eu apostaria justamente na identidade visual. Eu acho que dá para trabalhar com um conjunto de cores e uma tag, por exemplo, pós-graduação no canto da imagem, quando você estiver falando com esse público mais qualificado, mais de pós, mais qualificado não, né? Mas qualificado no sentido de que já fez graduação e está qualificado para fazer uma pós. E quando você está falando com um estudante de graduação ou com um vestibulando, você pode usar uma linguagem de vídeo e usar um conjunto de cores diferente, né? Então, você adapta essa comunicação visual para o público. Então, você usa fotos de adultos na hora de comunicar pós-graduação, profissionais e tal, e você usa foto de jovens quando você quiser comunicar alguma coisa da graduação. E gradualmente essa linguagem vai se estabelecendo. Acho que pode ser um caminho, tem que ser testado, mas pode ser um caminho. Isso pode estar dentro do seu mote de mensagem dentro da construção dessas mini narrativas, né? A mesma empresa trazendo o mesmo tom de voz em diferentes mini narrativas para públicos diferentes. Isso é bem legal. Aproveitar aqui, antes da gente encerrar, colocar o QR Code na tela para quem quiser baixar o e-book. O Vini já comentou sobre o e-book. O e-book é basicamente a estrutura de conteúdo que a gente colocou aqui no webinar, só que documentado num formato de texto, num formato que você pode consumir, guardar aí com você. Então, fica o nosso convite. O link também está nos comentários aqui da live. Vai ficar na descrição do webinar depois. E também agradecer quem ficou com a gente aí ao longo dessa 1 hora, tirou um tempinho no meio da semana para passar um tempo aqui com a gente. Então, Vini, obrigado por esse papo, obrigado por essa oportunidade. Como é que a galera chama? De collab? Né? A gente do inbound chamava de co-marketing. Aí, hoje em dia, acho que por conta das lives, das redes sociais, a galera passou a chamar de collab. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. Então, pessoal, está aí nos comentários o link, o Dionei colocou para a gente. E do nosso lado aqui fica o agradecimento ao Vini pelo convite e a todo mundo que acompanhou com a gente a live toda. Poxa, o agradecimento é meu, uma honra estar aqui com você, Rafa, e todo mundo aqui que nos prestigiou. Qualquer dúvida, a gente está super à disposição, tanto a Web Estratégica quanto a Pester, né? Acho que dentro do que a gente trouxe aqui, né, de ser mais eficiente na criação de conteúdo, existem ferramentas e empresas que podem auxiliar esses times, e eu tenho certeza que esse material vai gerar muito valor. A gente é muito chato, nós somos muito chatos com isso, acho que o Rafa nem se fala, né? Então, parar de criar conteúdo água com salsicha e criar conteúdo relevante. Então, tenho certeza que vai gerar valor para vocês e dentro da operação. E
como mensagem final, que vocês consigam pegar tudo que a gente conversou aqui, dentro que vocês vão consumir ainda, e conectar e construir cada vez mais um conteúdo original, né? Tanto na identidade que vocês estão trazendo, quanto a nível de profundidade, dentro do seguindo o tom de voz, que seja bem personalizado para a marca de vocês, sabe? Então, obrigado, um grande abraço aí para todos. Então, é isso, gente. Bom trabalho.